Olá, eu sou Luana Genot e se você quer conhecer um pouco mais da minha história, acesse o site da revista Maria Scarlett, revistams.com. Acessa lá! Quando alguém me pergunta se o racismo estrutural tem cura, eu costumo dizer que eu não tenho outra saída que não seja ter esperança, né? Eu não me permito não ter esperança porque é por isso que eu acordo todos os dias, né? Eu acredito que a sociedade está doente, né? Assim como a gente hoje fala sobre a Covid-19, né? Que para a gente é uma doença muito visível, o racismo também está aqui como uma doença muito visível, assim como o machismo estrutural. Então, a gente precisa entender que se a gente todos os dias tomar ali os nossos medicamentos no sentido, né, mais amplo do que seria essa possibilidade de tratamento, a gente pode fazer a diferença e pouco a pouco quebrar essa estrutura, né, essa doença tão estrutural na sociedade. Então, se nós, como sociedade, formos antirracistas, né, e nos projetarmos com ações diariamente, como eu trouxe, né, desde cobrar as empresas a terem posturas mais proativas, né, e eu estou falando de um campo de uma pessoa que trabalha dentro das empresas projetando essas questões, mas obviamente o racismo estrutural é muito maior do que o que atua só nas empresas. Ele tem a ver com os nossos próprios hábitos no dia a dia, né, as piadas que a gente conta, a forma como a gente age, quando a gente troca de calçada, quando vê um homem negro vindo na nossa direção, quando a gente diz, os índios, não são os índios, são os indígenas. Então, toda a população que é não branca no Brasil, especialmente a população negra e indígena, são tratadas de forma muito aquém, né? A gente subalterniza, a gente inferioriza a capacidade e a competência intelectual e toda a formação histórica que esses povos trouxeram para a gente ao longo da nossa história, né? A gente tem uma hierarquia muito nítida dentro aqui do nosso dia a dia e a gente valoriza tudo aquilo que é branco, eurocêntrico, né? Como algo puro, como algo lindo, como algo potente, e tudo aquilo que é indígena e negro parece aquilo que não é tão bom, né? Então, quando a gente se dá conta disso e muda os nossos discursos, eu acredito que a gente está num processo de cura. Então, pode parecer ingenuidade da minha parte, mas eu acredito que assim como eu estou trazendo isso, pessoas que lá atrás estavam lutando pelo abolicionismo, poderiam estar com muita dificuldade de ver um país que pudesse ser minimamente mais livre da escravidão, mas que graças àquilo que elas estavam projetando, hoje a gente pode se ver livre da escravidão formal como a gente conhecia há pouco mais de 100 anos atrás. Então eu acredito que sim, a gente precisa ser esperançoso e ter uma postura proativa para que daqui a pouco a gente não precise falar mais do problema do racismo estrutural da forma como a gente ainda está falando hoje, né? Que pouco a pouco essa estrutura vá se quebrando à medida que a gente for mais proativo, tanto no que diz respeito às nossas ações individuais, quanto no que diz respeito às nossas ações coletivas. Lembrando que não se diz, mas eu não sou racista, a gente está falando de uma estrutura, né? E essa estrutura perpassa eu, você, todos nós. E a gente só tem uma cura quando essa cura ela é minimamente coletiva e mexe nas estruturas coletivas que a gente tem acesso, como a saúde, a educação, as leis de maneira geral, né, a segurança pública. Então, essa luta é uma luta coletiva e a cura ela precisa ser coletiva também, né, no que diz respeito às mudanças dos nossos sistemas, que são aqueles que embasam o nosso dia a dia. Então, quando eu estou falando para a gente mudar os nossos comportamentos individuais, é óbvio que eles são super importantes, mas também o pleito para que coletivamente a gente mude. E esse pleito começa, por exemplo, quando você vota, quando você segue um projeto de lei ou segue uma empresa e pleiteia por uma mudança que vá para além do seu próprio comportamento individual, que seja algo que coopere para que essa cura coletiva também aconteça a curto, médio ou longo prazo. Bom, quando eu penso na minha trajetória e penso nesse processo de letramento racial, aquilo que mais chamou minha atenção foi justamente conseguir me deparar e entender o conceito de raça, né? Porque ao longo da vida a gente vai
pensando nesse conceito como um conceito muito polêmico, né? Mas a raça não é humana, a raça não é raça de cachorro. Será que o certo não deveria ser só falar sobre as cores de pele, ou nem isso, né? Se a gente deixar de falar sobre raça, a raça não desaparece, não é mais fácil dessa forma? E aí, quando eu penso na minha própria trajetória, penso no IDBR, que nasceu, por exemplo, de um trabalho de conclusão de curso para estudar sobre identidades do Brasil. Lá atrás eu falava muito sobre pele, né? Porque é algo muito visível, que são as tonalidades de pele das pessoas. E eu queria saber o quanto a pele influenciava nas trajetórias individuais das pessoas de maneira geral. Mas, quando eu entrei no mestrado em Relações Étnico-Raciais, eu comecei a ler alguns autores, como Kabengele Munanga, Nilma Lino Gomes, que falavam muito sobre o conceito de raça. E aí eu entendi sobre a questão racial, quanto ela era muito importante, né, ser demarcada. Porque raça, na verdade, tem a ver com o quanto a sua cor da pele influencia nas suas experiências sociais compartilhadas, né? Então, o conceito de raça que a gente aborda nesse sentido tem a ver na influência da cor da pele em relação às suas experiências sociais compartilhadas. Ou seja, a depender do Brasil, quanto mais escura for a sua cor da pele, maior o risco de você ser morto, né? Pela polícia, por pessoas, porque você representa um perigo. E isso é uma experiência social que não é só única, foi só um indivíduo que viveu isso, mas é uma experiência social compartilhada e construída ao longo da história, né? E raça é um conceito polissêmico, ele tem vários sentidos. Então, o fato de eu dizer que existe uma raça negra, porque pessoas negras vivem experiências sociais compartilhadas, assim como existe uma raça branca, que existe de pessoas que vivem experiências sociais compartilhadas, por exemplo, de não ter que falar sobre racismo no Brasil, essa é uma experiência social compartilhada de pessoas brancas. Você percebe que vai para além da cor da pele, né? Que raça é um conceito que também compreende dentro de si a cor da pele e essa influência de quanto a cor influencia na experiência social. E quando eu me dei conta disso, eu parei de negar raça, eu parei de evitar essa palavra. Eu comecei a entender sobre que se a gente quisesse tratar do problema do racismo, eu não posso negar raça, porque raça é como nós estamos divididos como humanidade, nós estamos divididos como raça. E raça, como eu falei, é um conceito polissêmico, então significa que é um conceito que tem múltiplos sentidos. Então, eu falar de raça enquanto experiência social compartilhada não nega que somos da mesma raça humana, né, no sentido biológico, e termos uma troca genética com seres da mesma espécie, por exemplo, e que, enfim, são diversos tipos de sentidos para uma mesma palavra, e uma não nega o sentido da outra. E para mim isso foi uma grande descoberta, porque antes eu usava raça como se fosse etnia, e raça e etnia são conceitos diferentes. Eu evitava muito essa palavra porque eu não entendia muito bem o que ela significava. À medida que eu compreendo o que ela significa, eu começo a usá-la, porque Kabengele Munanga vai dizer, quando a gente nega nega a existência da raça, a gente deixa de lutar de modo mais contundente sobre a questão do racismo, né? Como se eu dissesse, por exemplo, se eu parar de falar sobre Covid-19, a Covid-19 desaparece? Não. Então eu não posso deixar de falar sobre raça, porque só falando sobre como a sociedade ela é dividida em raças, eu consigo justificar que existe ainda o racismo e começar a lutar contra ele. Então, para mim foi um grande achado conseguir lidar melhor com esse conceito de raça. A minha relação com a maternidade mudou completamente minha forma de lidar com o mundo. Agora eu priorizo mais as coisas que eu preciso fazer versus aquelas que muitas vezes eu quero fazer, mas enfim, eu entendi que meu dia só tem 24 horas e que eu durmo menos desde que eu me tornei mãe, né? Então, como eu durmo menos, eu preciso priorizar mais as coisas que eu tenho que fazer. E aí eu aprendi a dizer mais não, eu aprendi a direcionar mais os meus esforços para as pessoas e para as coisas que me valorizam, onde eu me sinto mais valorizada, onde eu me sinto mais colaborativa em relação a um propósito maior.
Hoje eu realmente me sinto dizendo mais não ao invés de tentar abraçar o mundo, sabe? Então, a maternidade tem me ensinado isso, né? Eu digo tem me ensinado porque eu considero que é um ensinamento lapidado todos os dias, né? Cada dia eu aprendo, desaprendo coisas. Eu levo um baile da Alice, né? Que vai trazendo coisas, assim, do nada, né? Eu percebo que ela já não é mais a mesma de ontem, de anteontem, né? Ela vai mudando muito rápido, especialmente sendo uma criança com seus 3 anos de idade, enfim. Então, tem mudanças muito, muito velozes e isso é muito, muito surpreendente. E dá um gosto muito grande de viver, né? Porque sempre você fica ávido para ver o próximo capítulo, né? Desse crescimento quando você está perto de uma criança. Isso é muito gostoso, isso me deu um gás muito grande durante a pandemia, especialmente diante de um momento onde a gente estava perdendo muitas pessoas, né? Na humanidade de maneira geral, e especialmente de pessoas negras e indígenas aqui no território brasileiro, mas ter uma criança ao meu lado me inspirou muito, então a Alice me inspira a cada dia também. Cara, existem muitas Luanas dentro de mim e eu me permito viver cada uma delas. Às vezes eu descubro uma nova num dia, né? Talvez eu descubra um dia uma Luana surfista, por que não? Uma Luana paraquedista, por que não? Eu tô aberta, sabe? Eu acho que existe muitas possibilidades, né? Eu acho que tem uma frase que é da Bell Hooks que diz que a principal disrupção, né, que uma mulher negra pode fazer no mundo é ser feliz. E eu até completaria com se permitir. E eu me permito ser aquilo que eu quero ser, né? E o processo, por exemplo, da escrita, né? Eu tenho 2 livros escritos, centenas de colunas. É um processo catártico para mim. Acho que você já percebeu que eu gosto muito de falar. Então, assim como eu gosto de falar, eu gosto de ouvir, principalmente. Eu gosto de ler e eu gosto de escrever. Então, a minha escrita ela é catártica, né? Às vezes eu pego ali uma folha em branco, não tá saindo nada, de repente começo ali a dar enfim, umas tecladas ali e começam a sair várias coisas e uma coisa vai chamando outra. Isso me obriga também a ter um processo de leitura contínuo, especialmente daquilo que eu não sei, daquilo que eu não entendo. O que está acontecendo na Ucrânia? O que está acontecendo em outra parte do mundo? E eu fico ali pesquisando e isso vai me obrigando a sair da minha própria bolha, né? Especialmente, e é um processo que eu gosto muito. E pensando naquela Luana, na versão que hoje mais me demanda, né, de termos gerais, eu sou muito pragmática. Eu olho minha agenda e, sem contar a profissão mãe, que me demanda muito também, eu penso muito no IDBR, né? Ser uma fundadora, uma pessoa que criou uma instituição que hoje tem mais de 50 pessoas trabalhando nela, né? E pensar em planos de expansão, planos de manutenção na qualidade de vida das pessoas que estão aqui hoje e como é que a gente pode melhorar, né? Entre acertos e pontos a melhorar, é algo que toma muito a minha atenção. Fico sempre tentando aprender nesse processo, desde a gestão de pessoas, a exponencialização do negócio, enfim. Então, eu diria que a parte empresária realmente toma muito do meu tempo, mas com muito gosto, que eu adoro isso. Então, bastante desafiador, né? Bastante motivador também, e eu gosto muito disso. Eu tenho dimensão da minha voz e é por isso que eu tô aqui hoje, né? Quando eu percebi que existia uma voz que estava ali dentro de mim, que precisava sair, que precisava lutar por um propósito comum, ou seja, não era só um propósito de a Luana quer fazer uma carreira de alguma coisa, mas era uma carreira voltada para quebrar barreiras estruturais. Então eu entendo a importância da minha voz, que se soma a tantas outras vozes contemporâneas e daquelas que já se foram e também daquelas que estão por vir, né? Então eu acho que eu uso muito a filosofia Ubuntu para explicar essa possibilidade de fazer ecoar uma voz, né? Porque nós somos, né? Não existe um eu sem nós. Eu acredito muito na potência de cada voz e o quanto cada voz se soma uma à outra para que a gente possa fazer com algo muito maior. Então eu reconheço a potência da minha voz e reconheço, sobretudo, a potência desse uníssono que formamos
à medida que reconhecemos as vozes das outras e conseguimos formatar algo muito maior que rompa, inclusive, com uma estrutura a curto, médio e longo prazo. Em 2016, nasce o IDBR, Instituto de Identidade do Brasil. Eu fui fundadora do Instituto e hoje sou diretora executiva. Ele nasce como uma equipe, como eu gosto muito de falar, porque eu estava ali sozinha, liderando esse projeto, mas tinham outras pessoas comigo que me ajudavam voluntariamente, criando uma logomarca, apoiando, ali desenhando o estatuto. Então, graças a essas pessoas que passaram pelo meu caminho, que eu também estou aqui, né? Mas enquanto uma equipe dedicada, eu era sozinha e hoje somos 50 pessoas, né? O IDBR tem cerca de 50 funcionários e eu me orgulho muito de falar sobre isso porque eu sei o quanto mulheres negras no Brasil, mulheres negras e indígenas, a gente tem muita dificuldade em erguer nossos empreendimentos, nossas empresas, nossas organizações, à medida que nos falta capital social, capital financeiro, né? E eu reconheço que, infelizmente, a história do IDBR ainda é uma história de exceção. E é por isso que a gente luta para que histórias como as nossas não sejam mais uma exceção, né? O IDBR, ele nasce com o propósito de acelerar a promoção da igualdade racial no mundo do trabalho, né? Então, nosso foco é no mundo do trabalho e a gente tem uma campanha fixa que se chama Sim à Igualdade Racial, que expressa ali o nosso lema, o nosso propósito maior, que é fazer com que a sociedade, mais do que dizer não ao racismo, diga sim à igualdade racial, diga sim às ações afirmativas. Então, a gente atua em 3 pilares, que são empregabilidade, educação e engajamento. No pilar de empregabilidade, a gente tem o selo Sim à Igualdade Racial. O selo Sim à Igualdade Racial é uma jornada. Essa jornada ela é composta de consultorias e diversas atividades que são feitas ao longo do ano nas empresas, para que a gente consiga montar esses grandes programas de ações afirmativas que você com certeza pode já ter visto por aí, quando você vê, por exemplo, um programa de trainees que uma empresa está fazendo. O IDBR está ao lado dessas empresas, apoiando nas tomadas de decisão, nos direcionamentos orçamentários para que isso aconteça e consiga fazer com que outras empresas tomem esse tipo de decisão, né, que parece tão irrisório, mas que demanda um esforço gigante de treinamento de pessoas e de consultorias para que as pessoas façam. Então, o selo Sim à Igualdade Racial hoje, ele apoia, né, as empresas, ele reconhece as empresas que estão acompanhadas pelo IDBR nessa jornada de atividades que visam desenvolver ações direcionadas para a população negra dentro do mercado de trabalho. Então, dentro do pilar de empregabilidade, também para pessoas, né, para indivíduos que queiram também se engajar, a gente tem o nosso EAD, que se chama o ABC da Raça, para você que está interessado em saber mais sobre raça, sobre racismo, em disseminar esse conhecimento na sua casa, na sua família, na sua escola. Então, várias pessoas, várias escolas também compram esse EAD para conseguir ali subsidiar um pouco essa discussão dentro ali do seu eixo, enfim, seja em escolas ou dentro de casa também. E a gente também tem vários artigos gratuitos que estão no nosso site www.simigualdaderacial.com.br, que várias pessoas pegam para poder ter uma leitura ali mais breve e conseguirem também balizar discussões e se inspirarem para conceituarem um pouco mais discussões sobre raça, sobre racismo, sobre diversidade e inclusão como um todo, né? Aqui no IDBR a gente entende que raça pra gente é um fio condutor, mas ele é um fio condutor enquanto um conceito, enquanto um eixo identitário, mas que está conectado com todos os demais eixos identitários, né? Quando eu digo que eu sou uma mulher negra, mãe, heterossexual, cisgênero, sem deficiências, eu estou traçando todo um eixo de interseccionalidades que me compõem e pelos quais eu entendo que a gente precisa olhar o mundo, né? A gente precisa olhar o mundo através de vários recortes que compõem as múltiplas pessoas que somos, né? Então, raça é um eixo que a gente utiliza para conduzir as nossas discussões, mas sempre em conexão com todas as demais identidades que nos compõem. Então, esse é o nosso pilar de empregabilidade. No pilar de educação, a gente tem programas de educação voltados para a população negra e indígena. Então, a gente tem hoje 2 grandes programas, que são o Programa de Desenvolvimento de Lideranças Negras e Indígenas. Então, a gente vai dar suporte
a pessoas de lideranças, né, que estejam especialmente dentro de empresas, ou algumas das lideranças participantes hoje dos nossos programas também estão no setor público, ou são empreendedoras, mas especialmente para pessoas que estejam ali no campo do mercado de trabalho dentro das empresas, a gente dá suporte para elas ao longo da jornada. A gente também tem um programa de desenvolvimento e de letramento de professores antirracistas, né, para professores que queiram também se desenvolver para letrar seus alunos nas mais diferentes disciplinas que façam. Recentemente a gente fechou uma parceria muito legal com o governo do Rio Grande do Sul, então a gente consegue levar esse letramento para professores de escolas públicas, por exemplo, são 2 dos programas de educação que a gente tem dentro do IDBR. E a gente tem um pilar de engajamento, que são de eventos e campanhas que a gente faz em parceria com a sociedade para conseguir disseminar o Sim à Igualdade Racial para a sociedade como um todo. Então, a gente tem o Prêmio Sim à Igualdade Racial, que mapeia e reconhece, enfim, pessoas, empresas, organizações que atuem através de ações antirracistas, né? Então, vou dar aqui um exemplo de uma escola em Salvador que ganhou um prêmio do nosso pilar de educação dentro do nosso prêmio Sim à Igualdade Racial, porque ensinava Iorubá para crianças. E essa escola ela foi votada para ser a ganhadora do prêmio Sim à Igualdade Racial. Então, o que a gente faz? A gente só mapeia e reconhece iniciativas que já existem. Assim como o IDBR está aqui lutando pela pauta antirracista, existem milhares de outras iniciativas ao redor desse Brasil que já são boas práticas. E a gente acredita que para a gente lutar contra o racismo, a gente precisa justamente saudar, celebrar essas boas práticas que já existem, né? Porque às vezes a gente fica tão preso na estrutura e a gente deixa de olhar todas as diversas soluções que já existem, e é isso que a gente quer saudar com o Prêmio Sem Igualdade Racial. No fórum, a gente conecta profissionais negros e indígenas a oportunidades de trabalho. Então, o fórum ele tem uma pegada mais de conexão entre as empresas e profissionais. E a gente faz uma série de encontros ao longo do ano, como os encontros de lideranças, os encontros de CMOs, né, para influenciando diversos grupos dentro do mercado de trabalho a discutirem mais sobre a pauta racial. Então, enfim, existem diversas formas de se conectar com o IDBR e eu espero que você se conecte com a gente. Mais uma vez, eu deixo aqui o nosso site www.simigualdaderacial.com.br e também as redes sociais do IDBR. É @IDBR no Instagram, no LinkedIn, enfim, conecte-se com a gente. Quando eu penso em grande objetivo de vida, eu penso em impactar políticas públicas, né, para que a gente consiga ter mudanças muito mais estruturais, né, que vão para além do trabalho do IDBR, que possam marcar uma geração, né? Quando eu penso hoje nas pessoas que lá atrás conseguiram juntas se articular para que hoje a gente tivesse uma lei de cotas que mudou o cenário do Brasil. Eu também quero fazer parte dessa mudança, fazendo com que a gente dê passos adiante para além dessa lei de cotas que existe e que nos trouxe até aqui hoje. Então, no que eu puder influenciar direto ou indiretamente em políticas públicas que possam fazer mudanças estruturais daqui para frente, é o que me motiva, né? Seja através da minha escrita, seja através do IDBR, seja através da minha fala aqui com vocês. Eu acredito que no que eu puder influenciar em mudanças estruturais, isso certamente vai me deixar muito feliz e na possibilidade de deixar um legado para mim e para as próximas gerações. Eu me coloco nisso porque quando a gente só coloca as próximas gerações, dá a impressão que a gente não vai ver essa mudança. E eu quero ver essa mudança. E eu vejo essa mudança a cada dia. Quando eu vejo mulheres que me mandam e-mails ou mensagens dizendo agora eu aprendi alguma coisa nova, ou eu consegui uma nova oportunidade de emprego numa empresa que tem um programa de lideranças mulheres negras, enfim. Eu vejo mudanças acontecendo e é óbvio que eu quero que elas sejam cada vez mais mudanças plurais e que justamente chacoalhem essa estrutura da forma como a gente conhece. Então, no que eu puder apoiar essa mudança estrutural, é isso que me motiva e é isso que eu mais desejo. A mensagem que eu gosto de deixar para as pessoas que me apoiam e que me acompanham é: seja impaciente, não espere para fazer a mudança acontecer, né? Aquela coisa que a gente sempre tem de procrastinar coisas, né? De dizer que
ah, é obrigação do governo, é obrigação do outro de fazer essas pautas estruturais se mobilizarem, né? É sua obrigação também. Então, seja impaciente, mude seus hábitos, vote consciente, faça essa mudança acontecer na sua família, no seu entorno. Sabe aquela piada racista que passou no seu WhatsApp? Você pode combater isso de uma forma muito fácil, né? E com a tua voz, o teu lugar de fala, você pode fazer a diferença. Então, eu acredito que se você fizer a diferença hoje, daqui a pouco a gente não precisa mais falar sobre o racismo da forma como a gente está falando hoje. Então, seja impaciente.